E aí galera, beleza? Então esse é o vídeo do segundo dia do nosso workshop de corrida que se chama Dominando a Corrida. Então, no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre constância e evolução no treinamento de corrida, certo? Então, vou passar para a nossa tela de apresentação, aqui. Então, workshop Dominando a Corrida. Vamos lá. Primeira coisa, o que é buscar constância e evolução? Quando a gente fala disso, quer dizer que a gente quer melhorar o que a gente já tem. Então, a gente vai buscar sair da onde a gente está, da condição, do nível que a gente está, para um nível maior, para um nível melhor. Então, é baseado nisso que a gente vai conversar. Então, primeiro subtítulo que a gente tem é sequência de treino. Dentro dessa sequência de treino, a gente tem três características importantes. A primeira característica é ter uma rotina de treinos. Então, quando eu vou buscar a evolução de alguma tarefa, eu preciso organizar essa evolução, como que ela vai acontecer. Por quê? A evolução não acontece se ela for por acaso. A gente precisa sempre ter como controlar e como mensurar essa evolução. Então, para isso eu preciso ter um planejamento e eu vou criar uma rotina de treinamentos para que eu possa controlar essa evolução. O que é ter uma rotina? Pode ser uma tarefa bem simples, que é ter 3 treinos por semana e dividir esses treinos sempre nos mesmos dias. Eu treino terça, treino quinta e treino sábado. E é sempre nesses treinos. Então eu tenho uma rotina dos meus dias de treino. O que pode acontecer? Vou ter alterações, vou mudar um dia, eu vou fazer naquele horário, um dia não vou. O que era para ser sábado foi domingo. Isso são esporádicos e não tem interferência grande. Mas eu sempre tenho essa dinâmica dos 3 treinos por semana e aí eu vou ter uma rotina de treinamento. Então isso me ajuda lá a desenvolver isso. O que a gente está buscando não acontecer? Hoje eu estou a fim de treinar, aí treino. Amanhã eu também estou a fim ainda, então treino de novo. Aí depois, o resto da semana já não estou mais a fim. Aí fica mais 4 dias lá da semana sem treinar. Então essa evolução, essa busca da evolução vai ficar muito perdida, muito desencontrada, não vou conseguir mensurar direito o que está acontecendo e aí não vai conseguir essa evolução. Então eu preciso criar uma rotina e respeitar essa rotina. Nosso segundo subtítulo dentro desse quesito aqui é que descanso também é treino. O que isso quer dizer? Se eu treino 3 dias por semana, eu tenho que saber que entre esses treinos eu tenho um descanso. E esse descanso, ele está ali, mas ele está contando aquele espaço. Não é ele simplesmente um dia vazio. É um dia de treino, um dia de descanso. Um dia de treino, um dia de descanso. Então eu tenho essa divisão também coordenada. Por quê? Porque o descanso ele faz parte da dinâmica biológica da melhora de condicionamento. Eu tenho, durante a minha sessão de treino, o meu corpo vai sofrer. Ele vai ter um déficit lá das funções. A recuperação desse déficit, que é onde acontece a evolução. O meu corpo se recupera e recupera um pouquinho mais. Aí eu dou de novo o estímulo que ele cai. Quando ele recupera um pouquinho mais que antes e vai subindo. E aí eu vou criando a minha escadinha de evolução. Então, o descanso tem que ser respeitado. Não é porque no dia de hoje eu não tenho treino que eu posso fazer qualquer outra atividade. Não, dentro desse dia eu realmente devo descansar, certo? Isso é programado para acontecer. O próximo ponto é que tem que ser bem dividido essa sequência de treinos. Esse ponto ele vai cair um pouquinho mais para aquela galera que treina sozinho, sem treinador, sem assessoria, sem nada. Por quê? Porque
normalmente, quando eu estou numa assessoria, eu tenho um treinador, ele vai fazer essa divisão dos meus treinos na minha planilha, no meu organograma lá, e vai me passar como vai funcionar isso. E nessa divisão dele, nesse planejamento, ele já fez as divisões todas dos treinos. Se eu estou treinando sozinho, não tenho acompanhamento, eu preciso que eu pense as sessões de treino para saber, ontem eu tive um treino pesadão, eu preciso ter um bom descanso, preciso às vezes 1 ou 2 dias de descanso para poder recuperar. No outro dia, eu vou ter um dia um treino um pouquinho mais solto, um pouquinho mais relaxado. Vai poder equilibrar um pouquinho lá dentro da dinâmica do treinamento. Então, eu preciso saber dividir os meus treinos para que eles não, ou um atrapalhe o outro, ou eu perca o controle dentro da dinâmica dos treinamentos. Certo? Então, considerando sequência de treino, eu preciso ter uma rotina para que eu vá dividindo os treinos e mantenha essa rotina para que o meu corpo vá se adaptando. Eu preciso saber que o descanso faz parte do treinamento, o descanso não é simplesmente um dia vazio que eu não estou fazendo nada. E eu preciso saber dividir esses treinos para que eu não sobrecarregue ou não relaxe demais em algum ponto. Certo? Então, vamos ao nosso segundo ponto, nosso segundo subtítulo. Ter objetivo. Quando a gente busca uma evolução, que a gente começou lá no início, o que é uma evolução? É sair de um ponto e melhorar a sua condição para outro ponto. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber qual que é o meu ponto inicial, da onde que eu estou saindo. Eu estou saindo dessa condição. Eu tenho uma condição cardiorrespiratória bem limitada, eu não tenho técnica de corrida, eu tenho pouca experiência com a modalidade de corrida. Beleza, esse é o meu ponto inicial. Segundo subtítulo ali dentro desse quesito é saber aonde eu quero chegar. Eu quero conseguir correr 5 km. Legal. Então, eu não tenho uma condição cardio boa, não estou acostumado a correr e não treino técnica de corrida. Esse é o meu ponto inicial. E o meu ponto final é conseguir correr direto 5 km sem parar. Beleza. Sei o ponto inicial e o ponto final. O que eu preciso saber também dentro dessa característica que a gente está conversando? Dentro do trajeto que eu vou ter do meu ponto inicial até o meu ponto final, eu preciso ter margens que vão me facilitando o trabalho e me guiando. Então eu preciso saber os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Eu não tenho técnica de corrida e não tenho uma condição cardio boa, mas eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma boa condição ali de horas de descanso e eu vou ter um tempo também bem tranquilo para poder me dedicar ao treinamento. Legal, então os meus pontos fortes são alguns, os meus pontos fracos são outros, então eu sei aonde eu posso trabalhar, onde eu posso puxar um pouquinho mais, certo? Então eu tenho que cuidar esses detalhes. O nosso quarto ponto ali, o que acontece? Quando a gente começa a botar objetivos, a gente também começa a ter pequenas metas para cumprir durante isso. Então, cada treino, ele tem um objetivo. Ele não é mais aquela, bota um tênis, bota uma bermuda, uma camiseta e vai dar uma corridinha. Não, agora eu tenho objetivos cada vez que eu vou treinar. Então, se eu quero chegar lá nos 5 km, eu vou começar com 1 km. Então, eu vou ter que marcar esse 1 km, eu vou ter que cuidar o tempo. Então, eu vou ter que ter mais seriedade em relação ao treinamento. Posso ainda ter corridas mais de lazer, mais para relaxar, mais sem objetivo de performance, mas quando eu estou buscando evolução, os meus treinos vão ter que ser encarados com um pouco mais de seriedade para que eu direcione para o objetivo que eu tracei lá, certo? Então, eu preciso ter essa verdade aceita já de que eu vou ter que treinar com seriedade. Não é mais uma brincadeirinha, não é mais um hobby.
Ainda é uma coisa que dá prazer de fazer, não pode perder esse detalhe, mas os treinamentos vão ser um pouquinho mais direcionados, certo? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vamos lá. Bom, parâmetros para medir a evolução. Então, a nossa evolução, a gente tem o ponto inicial, a gente tem o ponto final, a gente tem as margens, que é as dificuldades e as facilidades do treinamento. Só que no meio desse caminho eu preciso conseguir medir essa evolução, conseguir saber se eu estou indo no caminho certo. Então, para medir essa evolução, eu preciso de alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, que é o mais simples da gente poder ter acesso e poder controlar, é o tempo. Porque qualquer relógio, qualquer celular, qualquer cronômetro consegue marcar o tempo. E a gente tem um parâmetro inicial aí de referência. E ao passar dos treinos, né, do processo de treinamento, se eu tenho o parâmetro do tempo, eu vou conseguindo comparar e ver se está melhorando, não está melhorando, está ficando mais rápido, mais devagar. Eu tenho esse parâmetro para me guiar. Porém, esse parâmetro ele é muito suscetível a que parâmetros externos atrapalhem. Como assim? Dentro de um mesmo tempo, tem pessoas que vão fazer X de distância, tem pessoas que vão fazer 2x de distância, tem pessoas que vão fazer meio x de distância. Então, ele é um parâmetro inicial para quem está começando na corrida ter alguma referência, mas quando a gente começa a treinar com um pouquinho mais de seriedade, ele precisa de parâmetros que auxiliem ele também. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o ponto do ritmo. O que é o ritmo? O ritmo normalmente se controla com o que a gente chama de pace. O que é o pace? É o tempo que eu levo para fazer cada 1 km. Esse é o meu pace. Eu tenho um pace de 4:30. Então quer dizer que em 4 minutos e 30 segundos eu percorri 1 km. Esse é o parâmetro de ritmo mais utilizado. Tem outras variáveis aí para controlar ritmo também, mas a gente está tentando facilitar aqui a nossa dinâmica. O ritmo ele também pode ser considerado como intensidade, porque um ritmo forte é uma intensidade forte. Eu vou ter que fazer força, vou ter teoricamente um pace menor, e aí vai dar mais intensidade. Então eles têm uma relação sempre. Mas voltei. Travou. Deu. O tempo, o ritmo, ele vai ter uma relação de pace e de intensidade. Certo? Então, essa é a dinâmica do ritmo. Ele é o complementar do tempo, que a gente falou ali em cima. O tempo, o ritmo vai complementar a informação que eu tenho de tempo. E ainda nós temos o parâmetro da distância. A distância ela é similar à dinâmica do tempo, então ela é um parâmetro inicial para mim controlar, só que ela não está o principal ali junto com o tempo, porque ela é mais difícil de controlar. Ou eu vou ter que ter um GPS para marcar a minha distância, ou eu vou ter que pré-estabelecer o meu trajeto para saber qual que é a distância. Então isso às vezes é meio complicado de fazer. Então é mais fácil a gente utilizar o tempo no início e a distância a gente vai linkar com o tempo. Quando a gente consegue linkar o controle da distância com o controle do tempo, aí a gente consegue ter o controle de ritmo mais fácil. Então, esses fatores que a gente está conversando, eles se ligam e dão mais informação para a gente conseguir controlar a nossa dinâmica. Então,
Quanto mais fatores desses, quanto mais parâmetros eu tiver, mais informação eu vou ter para fazer uma análise da minha evolução. O quarto eu coloquei aqui, só que ele é um pouquinho mais difícil de ser utilizado. Por quê? Porque a percepção de esforço ela é subjetiva e ela pode ser de forma muito fácil interferida por fatores externos. Como assim fatores externos? Eu tenho uma pessoa que dormiu muito bem à noite, se alimentou bem, veio treinar empolgada e ela vai fazer o treino de 5 km e vai sair dali, foi muito bom o treino, percepção de esforço foi 5 a 6 ali mais ou menos, beleza. Aí eu pego essa mesma pessoa num outro dia, ela passou mal à noite, não dormiu bem, não conseguiu se alimentar, chegou no treino já cansada, com problemas no trabalho, problemas em casa. Quando ela for correr os mesmos 5 km, ela vai sofrer demais, vai ser muito desgastante, ela vai chegar para ti e vai dizer, foi 10 hoje. A percepção de esforço vai de 1 a 10, ela vai dizer, nossa, foi 10. Foi muito difícil. Mas foi o mesmo treino. O que vai acontecer é que ela estava num momento ali que não ajudou isso. Por isso que tem muita influência de fatores externos. Então, a percepção de esforço, ela ajuda, ela complementa informações que eu vou analisar junto com as outras opções, com os outros parâmetros. Tempo, ritmo, distância e a percepção de esforço como um extra na minha análise dos parâmetros. Certo? Vamos para o nosso próximo subtítulo. Treinos de referência. Treinos de referência. O que são treinos de referência em relação à constância em evolução? Quando eu estou procurando evolução, a gente conversou lá que eu preciso saber o ponto inicial e o ponto final. Então eu preciso ter uma referência. O que vai acontecer? Não somente no meu ponto inicial e no meu ponto final eu preciso de referências. No meio do caminho para chegar lá, eu também preciso de pequenas referências para me dizer se eu estou indo na direção certa. O que a gente viu antes são os parâmetros, as variáveis que eu vou ajustar para me direcionar. Mas esses treinos de referência é que vão me dizer se eu estou realmente indo na direção certa. Então, cálculo de intervalado. A gente tem vários tipos de treinamento e um dos tipos de treinamento é o treino intervalado, onde eu dou um pico de intensidade e dou um descanso, dou um pico de intensidade e dou um descanso. Isso eu vou trabalhar, eu vou conseguir mensurar VO2 máximo, potência, força, velocidade máxima, e aí essas são as variáveis que eu vou ir controlando e podendo referenciar para ver se eu estou tendo evolução ou não. Cálculo de ritmo. É a mesma ideia, só que são para treinos de ritmo. O que é ritmo? O meu corpo vai estabelecer um ritmo. Que a gente falou lá no outro slide. Eu vou fazer para 4h30. Esse é o meu ritmo. Então eu tenho que calcular qual que é o ritmo que eu quero daquele treino e ajustar cada treino dentro do seu ritmo. Então eu preciso ter esses treinos de referência para saber se depois de 2 semanas eu fiz um treino de ritmo para 2 km. Deu tal ritmo. Beleza. Deu tanto tempo, tal velocidade. Mais para frente eu vou repetir, vou ver se eu estou melhorando esse treino de ritmo. Vou fazer a mesma coisa no intervalado. Eu vou fazer 10 tiros de 200 metros. Aí eu vou lá, vou fazer uma média de cada tiro, deu tanto tempo. Lá na frente eu vou fazer de novo para ver, está melhorando. Está conseguindo ser mais rápido em cada tiro, está tendo uma percepção de esforço menor. Ou, ele está sofrendo mais nos tiros, está sobrecarregando. Vamos ajustar o treino. Então, eu preciso fazer esses cálculos aí para ter as minhas referências. E os cálculos de projeção de prova. Para quem tem o objetivo de uma prova ou de uma distância X específica lá, a gente faz uma projeção. Eu quero correr 5 km.
Beleza. Então, do jeito que tu tá, eu acho que os 5 km vai dar mais ou menos uns 30 minutos. Beleza, essa é a minha projeção. No meio do caminho, dentro desses testes, desses treinos de referência, eu vou fazendo o ajuste da projeção de prova. Acho que ele está melhorando bem, acho que ele vai conseguir fazer um tempo mais baixo. Então, acho que a projeção de prova dele vai ser 25 minutos. Então, porque lá no dia da prova, ele vai ter a projeção e vai saber, o teu objetivo é fazer 5 km em 25 minutos. Então, tu não vai dar o máximo no início para depois lá no final sofrer, porque tu sabe que tu tem que fazer cada quilômetro para tanto tempo. Então, eu vou ter esse ajuste aí para poder controlar. Então, por isso que a gente faz essas projeções, para que a gente tenha uma ideia do que vai acontecer lá na frente. Então, conversamos um pouquinho aqui sobre evolução na corrida, como a gente vai buscar e quais são os fatores que a gente precisa analisar em relação à frequência de treinos, à rotina, aos parâmetros que a gente precisa ter para controlar quais são os melhores, quais são os mais iniciais e os treinos de referência que a gente precisa ter para poder avaliar o nosso processo. Então, o que é evolução? Deixa eu entrar na tela aqui, sair de uma posição inicial e chegar lá na outra posição. No meio desse caminho, eu preciso ter os controles e os ajustes para que eu não saia da rota, não me perca no meio do caminho. Então, eu tenho um caminho alinhado lá e que ele está sempre em construção. Ele está indo reto, daqui a pouco ele cai um pouquinho para o lado. Se eu estou fazendo esses testes, esses treinos de referência, eu logo trago de volta. Se eu não estou fazendo, eu estou só fazendo os treinos sem controle, eu vou sair da rota, depois para voltar vai ser todo um outro caminho. Então é perda de tempo. Então, quanto mais alinhado lá com a rota e fazendo os ajustes nos treinos, melhor a gente vai sair. Certo, galerinha? Então, feito. Obrigado. Tá aí na tela o @. Qualquer dúvida, pergunta, críticas ou dicas, só mandar lá. Valeu? Isso aí, galerinha.